Oi, é nova por aqui? Me chamo Luana. Já te convido para se inscrever aí no canal Florescer Mãe. Ah, não se assusta. Nem um pouquinho de maquiagem, nem uma sombra nos olhos, nem a sobrancelha feitinha, nada. Tá do jeito que tá mesmo, gente. Mas eu precisava vir logo poder falar sobre a minha pré-eclâmpsia. Se eu fosse ficar sempre esperando o momento, o lugar certo, ia demorar muito. Bom, desculpa ficar trocando de cenário, mas eu tô aproveitando os minutinhos que eu tenho para poder gravar e contar como é que foi. Quando eu descobri a gravidez foi em dezembro, de 23 de dezembro de 2019. Eu acredito que foi na terceira ultrassonografia com o Doppler. É Doppler que fala? Acho que é assim, né? Se tiver errado, me corrigem. Que a gente já viu que eu poderia ter a eclâmpsia grave. Na verdade, a pré-eclâmpsia. Não tinha ainda constatado a grave. E aí foi levando a gestação, os sintomas, o que eu senti. Eu achei um lugarzinho para me sentar para poder conversar com vocês rapidinho e contar. Eu comecei a sentir, o primeiro sintoma que o meu médico já viu que poderia ter algo de errado foi pressão alta. Minha pressão subiu. Eu acho que foi na terceira consulta que ele foi aferir a pressão e viu que ela tava 14/10. Pra mim tava boa, normal, mas pra ele já viu que não tava bem e poderia agravar. Mas ele não me assustou nada, só pediu pra mim mudar a alimentação, beber muita água, enfim, assim eu fiz. Só que, gente, quando tem que acontecer, não tem jeito, acontece mesmo. Foi passando os dias, foi passando e eu fui ganhando muito peso. Eu lembro que quando eu cheguei no 6º mês de gestação, que os sintomas começaram a aparecer diferente. Eu comecei já a inchar. No 5º mês de gestação, eu comecei a inchar muito. E não só as mãos, eu vou colocar uma foto aí pra vocês, a qualquer momento. Vou colocar aqui desse lado. Pra vocês verem como eu fiquei muito inchada. Eu já sou bem gordinha, só que eu inchei muito, eu inchei o rosto, a boca, os meus olhos. Tinha vez que eu não conseguia falar, conversar, porque até a língua inchava. Ela tava inchada também. E aí só foi piorando. E eu pensava, gente, será que eu tô comendo tanto? E na verdade eu não tava. Eu até tinha diminuído ainda mais a comida com medo do meu médico brigar comigo. Eu lembro que de um mês pro outro eu tinha engordado assim 6 quilos. Quando eu engravidei, eu tava com X peso. Não vou falar o meu peso. Tá, enfim, voltando. Quando eu engravidei, eu tava com X peso. No final da gestação, eu tinha engordado entre aspas, 23 quilos. Aí eu lembro que eu fui na consulta, coisa assim de 6 quilos, de um mês pro outro. 10 quilos. Ele levou um susto. Quando eu tava 6 meses de gestação, eu tinha já engordado 10 quilos. Aí ele brigou comigo e tal, mas tipo assim, não foi meio que culpa minha, né? Eu tava retendo líquido. Aí tá, fomos empurrando, a pressão foi subindo, aí foi controlando com medicamento. Que, gente, não vou falar nome de medicamento porque eu tenho muito medo das pessoas se automedicar. Vai que alguém tá passando por alguma situação, em vez de ir ao médico, vai querer se automedicar. Então ele me passou os medicamentos para controle da pressão, todos que eram possíveis, e mesmo assim já não estava mais tendo resultado. Mesmo assim a pressão estava subindo, ela continuava a subir. Eu lembro que quando eu cheguei no 8º mês de gestação, teve uma semana, 8º mês, eu não sei se é o 8º mês, eu vou falar as semanas que eu tava com 31 semanas, começou a piorar, eu fiquei muito mais inchada,
O meu joelho ficou assim, enorme. Eu não conseguia dobrar. Quando eu dobrava o joelho, parecia que a minha carne ia rasgar. Eu já não conseguia nem varrer a casa mais. Os sintomas foi se agravando, sabe? Eu fui me sentindo muito mal. Eu não conseguia nem respirar direito. À noite eu não conseguia dormir bem. Foi bem grave mesmo. E aí fizemos as outras ultrassom. Na ultrassom constatou pré-eclâmpsia grave, tudo. Mesmo assim, a gente estava tentando ver se conseguia segurar o bebê até as 37 semanas. Aí na 31, 32 semanas, eu comecei a sentir muito mal. E aí fui pro hospital. A pressão tava 18 por alguma coisa, não lembro se foi por 10, foi por 8, não sei. Eu gravei o 18. Só que quando eu cheguei aqui no hospital na minha cidade, eles não fizeram nada, simplesmente me mandaram embora. Aí eu fui embora, liguei pro meu médico, ele ficou bravo, porque ele falou assim que não era essa atitude que era pra eles ter tomado, era pra eles ter me encaminhado pra outra cidade. Bom, pra quem não me conhece, eu moro no interior, numa cidade pequena, Nova Venécia. Eles teriam que me mandar pra Colatina, que é uma cidade onde eles dizem que é referência ao hospital pra gestações assim, né, graves. Aí eles eram pra ter me mandado pra Colatina, só que não me enviaram pra Colatina, certo? Fui de novo, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui foi numa sexta-feira, depois eu fui na terça da outra semana, eu fui 2 vezes pro hospital e eles mandaram embora, até que meu médico falou assim, ó, vem pra clínica que a gente vai tentar fazer a última ultrassom, porque eu tinha ido com 32 semanas pra fazer ultrassom, pra gente fazer com a Doppler, pra ver como é que tava. Porém, o que aconteceu? Não conseguimos fazer a Doppler, porque a minha pressão tava muito alta. E pra fazer, e daria a alteração. Pra fazer a Doppler certinho, teria que abaixar a pressão e fazer. Então a gente combinou, na outra semana, que daria 33 semanas, eu faria a outra ultrassom com a Doppler, se a pressão tivesse controlada, e ele tomaria as atitudes que deveria ser tomada. Enfim, assim fizemos. Aí nesse meio tempo, de uma semana para outra, aconteceu tudo isso, da pressão subir muito, eu ter que ir pro hospital e tudo mais. Aí tá, eu fui um dia antes de ir pra clínica do meu médico para fazer a ultrassonografia com a Doppler, eu tentei tomar um chazinho, alguma coisa, pra ela pelo menos abaixar mais, estabilizar. Eu tomei meu café da manhã, tomei os remédios da pressão e fomos. Cheguei lá, ela tava acho que 15 por alguma coisa, aí conseguiu fazer. Nas medições, voltando uma semana antes, nas medições de 32 semanas, o bebê tava batendo a medição tudo direitinho. Ele tava tudo certinho com ele, tava tudo bem com ele, graças a Deus. Já na medição das 33 semanas, ele manteve as mesmas medidas das 32 semanas. Então, Samuel, ele parou de desenvolver com 32 semanas. Quando ele fez essa medição, que ele viu isso, ele já se assustou. E aí ele foi fazer a Doppler e viu que os vasos sanguíneos não tava, na placenta não estava recebendo direito. Enfim, aí viu mais coisas agravando, mais coisas para agravar ainda mais. Aí o que ele fez? Ele tomou a atitude de me mandar para Colatina, né? Passou encaminhamento e tudo mais. E falou assim, ó, vocês vão hoje pra Colatina, não é amanhã não, é hoje. Ele fez o encaminhamento pra gente ir pra Colatina e falou assim, vocês vão hoje pra Colatina, não precisa ir correndo desesperado não. Mas vocês vão hoje pra Colatina, não é amanhã não, é hoje. E assim a gente fez. Viemos pra casa, arrumamos as coisas e fomos pra Colatina. Cheguei lá, ele me falou tudo que eles iam fazer. O meu médico falou tudo que eles iam fazer. E realmente, tudo que ele falou que eles iam fazer, eles fizeram. Refizeram todos os exames, fizeram várias perguntas, fizeram um monte de exame. Fizeram o mapeamento do coração do neném, um monte de coisa. Do batimento, né, como é que tava, enfim. Fizeram tudo. Me colocaram medicação, aí a pressão fazia assim, ela abaixava e subia. Abaixava, eles controlavam, ela abaixava. De repente ela subia.
Eu cheguei lá em Colatina às 6h30 da tarde. 6h30 da noite, assim, né? Aí quando foi dando 11h40 da noite, aí eu falei assim, amor, acho que eles vão mandar a gente embora, porque ó, a pressão tá meio controlada, e a médica vai falar pra gente ir pra casa, e aí eu vou conseguir levar até as 37 semanas. Ele, eu também tô achando que a gente vai embora. Aí a médica veio e falou assim, Cláudia, a sua cirurgia é pra agora, com urgência. Nós vamos ter que tirar o seu bebê com urgência nesse momento, não pode esperar, tem que ser agora. Ai, gente, eu lembro quando ela falou aquilo, me deu um misto de sentimento assim, ao mesmo tempo que eu ficava nervosa, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz, o que acontecia, eu não sabia. Foi muito sentimento num momento só. Aí tá, subimos pra cirurgia, aí meu esposo foi lá na recepção ligar pro plano de saúde, porque nessas horas a gente precisa, e aí não tem. Aí foi discutir lá, mas graças a Deus, Deus fez uma obra lá e conseguimos rápido e foi feita a cirurgia. O neném nasceu, era meia-noite e alguma coisa, meia-noite e 38, Samuel nasceu. Aí vou pôr uma fotinha dele aqui, do nascimento dele. Gente, foi questão de segundos, só entregou assim, mostrou pra mim rapidinho e levou ele. Aí pronto, aí começa a história de Samuel, que eu vou gravar outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas vai ter outro vídeo aí contando sobre a cirurgia dele e o momento que ele ficou internado. Mas é isso aí que aconteceu, galera. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só deixar aí que eu respondo todas, tá bom? Beijo e tchau!